Dando continuidade, gostaria de chamar a palestrante Márcia Sebastiani, graduada em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 1982, com mestrado e doutorado em Educação pela Unicamp, 1996. Fez doutorado sanduíche na Universidade Estadual de Milão, 1994-95, e curso do método Montessori, em Chicago. Atualmente é sócia administradora da empresa Mais Consultoria em Educação e foi diretora de escola da educação básica e pró-reitora da universidade. Gostaria também de chamar a palestrante Isabel Leite, que foi secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário na gestão do ministro Nuno Crato, de 2011 a 2012, e é professora do Departamento de Psicologia da Universidade de Évora, Portugal, PhD em Psicologia, membro do Conselho Consultivo de EduLog, Think Tank para a Educação da Fundação Belmiro Azevedo. E Edna Lima, professora de língua portuguesa, especialista em língua portuguesa pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, professora efetiva da Rede Municipal de Sobral e da Rede Estadual do Ceará. Desde 2017, está coordenadora do Ensino Fundamental, Anos Iniciais e Finais, EJA e Educação Especial na Secretaria da Educação de Sobral. Coordenou as atividades de produção da normativa curricular de língua portuguesa e matemática da Rede Municipal, que atualmente está em processo de implementação. Com a palavra, a moderadora Josiane Toledo. Mais uma vez, boa tarde. Prometo que é a última vez que vou dar boa tarde para vocês agora, começando a mesa. Tá? Depois eu dou boa noite, tudo bem? Então, nós vamos começar agora o nosso último simpósio da conferência, nesse simpósio que também faz parte dos eixos que estruturam a CONAB e que depois, posteriormente, vão dar origem ao RENAB, como já foi dito na abertura, e agradecer a oportunidade também de estar mediando essa mesa. Já agradeço antecipadamente a presença da professora Isabel Leite, por ter aceitado o convite, a professora Edna também, e a professora Márcia Sebastiani, que é a coordenadora desse eixo. Passo agora já a palavra para a professora Márcia. Boa tarde a todos. Não é muito fácil ser o último grupo, né? Acho que todos já estão bastante cansados, mas eu acho que a gente tem a felicidade de falar, e aí vou puxar a brasa para a nossa sardinha aqui, né? Dizer que é o tema mais importante, que é a formação e o desenvolvimento profissional dos professores, porque sem este profissional, nada do que foi dito até agora teria algum valor, né? Poderia ser efetivado. Bom, então, vamos lá. Antes de mais nada, vamos agradecer, né? Esquecemos os protocolos, agradecer o convite, que, sem dúvida nenhuma, a gente sabe o quanto é importante esse evento e o quanto a gente espera que realmente ele possa trazer resultados para a nossa educação. Então, agradeço muito o convite de poder estar aqui coordenando esse eixo, ao Renan, né, que não está aqui, o nosso presidente do Conselho, a Josiane e as nossas convidadas que estão aqui nos integrando e apoiando nesse eixo tão importante. Bom, o tema nosso de formação de professores é aqui que eu tenho que ir virando. Vamos pegar o jeito e lembrar do tempo. Bom, a gente... quando fui ver a questão da formação de professores, e, em especial, analisar a questão da alfabetização, a gente vai pensar no quadro como um todo de professores e o que é necessário um professor saber para alfabetizar, que a professora Isabel depois vai detalhar mais. Eu fui refletindo, dizendo, de nada adianta a gente chegar nesses pontos cruciais se a gente não vier para o máximo, para o macro, que é uma política que todos os países devem ter de formação de professores, né? E desenvolvimento dos profissionais. E, então, o tema que eu acabei escolhendo para integrar o eixo foi a estruturação de uma política nacional de qualidade docente. Para isso, a gente fez, então, uma seleção de países, né?
Opa, pulei uma parte. Aqui, então. Mas antes, esqueci do mantra. Eu ia já passar para os países. O mantra que todos já disseram aqui, mas que vale a pena a gente repetir. A importância da profissionalização docente. Enquanto nós continuarmos achando que todos podem ser professor, que nasce-se professor, que aprender não precisa ensinar, nós não vamos conseguir mudar o quadro de professores e a situação dos nossos professores. Então, eu trouxe aqui 2 episódios, eu vou ler um só, até eu acho que é mais fácil, para não demorar muito, da nossa professora, que todos devem conhecer, Linda Darling Hammond, que fala um pouco disso. Eu vou ler o segundo, até que é o mais curto. O peso de evidências substanciais indica que professores mais preparados para ensinar são mais bem-sucedidos e confiantes com os alunos do que aqueles que estudaram pouco ou quase nada para se tornarem professores. Nós estamos num evento de evidências e aqui nós já temos pesquisas aí de mais de 30 anos que diz que quanto mais preparado for o professor, melhores resultados nós teremos em educação. Então, o que nós precisamos fazer para isso? Aqui, até eu já adiantei, mas ele falou, nós precisamos, enquanto a gente continuar, né, com essas ideias, realmente as condições de a gente compreender o quanto é complexo a profissão, é complexa a profissão docente e quanto ela demanda, a gente não vai conseguir à frente. E aqui eu queria chamar um pouquinho a atenção, porque a gente sempre fala de complexidade, de demanda, e a gente nem sempre tem claro quais são essas complexidades, quais são essas demandas. E quando eu fui trabalhar mais nessa pesquisa, é que a gente começou a ver o que os outros países fazem e começou a perceber o tamanho da complexidade. E é isso que eu quis trazer para vocês aqui um pouco também, de o quanto nós temos ainda que caminhar e o quanto significa e representa essa complexidade e essas demandas para a profissão docente. Então, a nossa agenda vão ser 3 etapas. Primeiro, eu vou falar rapidamente dos países que foram selecionados e eu vou explicando cada um deles. Bom, dos países, apareceu antes, foi por isso que não está certo. Agora que ela vai aparecer um de cada vez. Tá? A gente selecionou, e aqui eu falo a gente, porque eu trabalhei muito integrado com a Ilona, e então essa seleção de países a gente criou alguns critérios juntas de acordo com os resultados, né, de que foram dos países nas provas internacionais. Então, aqui, de acordo com o resultado do PISA, do PIUS e do TIMSS, a gente fez determinados grupos e selecionei, aqui eu também não vou entrar porque o nosso tempo é curto, exatamente os critérios vai estar no relatório, mas para esse trabalho que eu estou apresentando aqui para vocês, a gente selecionou esses 5 países, que têm ótimos resultados em todas essas 3 provas internacionais. E aí, num segundo momento, na segunda agenda, o que é que foi feito e que eu vou trazer aqui para vocês. Eu analisei, após analisar a política de formação docente desses países, tá? Fiz uma comparação entre todos eles e tentei identificar os pontos em comum apresentados em todos eles, né? Partindo do seguinte princípio, de que se esses países têm ótimos resultados na educação e se todos esses pontos aparecem nas políticas de todos eles, eles devem ser conhecidos por nós e para serem analisados e talvez até inspiradores para a nossa proposta de política de formação docente. Então, na verdade, eu acabei selecionando 14 pontos, encontrando 14 pontos, mas selecionei 10 para a nossa apresentação, porque a gente tinha uma limitação de tempo, né? E o meu desejo foi de, para cada um desses pontos, trazer um exemplo de como ele estava sendo em cada um dos países, mas isso também não seria possível devido ao tempo, então acabei selecionando um pouco mais, encurtando. Então, o primeiro ponto, e aqui até antes eu quero fazer um convite para vocês. Quando for ler cada um deles, se vocês puderem ir pensando
em como isso se retrata hoje na nossa realidade. O quanto vocês acham, né, seria um exercício de que isso já tem no Brasil, ou tem no seu estado, ou no seu município, o quanto isso poderia representar e o quanto nós estamos perto ou próximo desses pontos que eu acredito que sejam a base, os pilares de todas as formações. Então, todos esses países têm um sistema educacional bem estruturado, com definições claras de quais são as responsabilidades das diferentes instituições envolvidas na política de formação docentes. Tem essa clareza do que cabe a cada um, quem são todos os atores e o que cada um tem que fazer. Aqui eu até trouxe um exemplo do modelo de um desenho que tem na proposta de Singapura, né? Então, é um modelo de formação de professores que são vários componentes que têm como objetivo principal oferecer aos professores competência suficiente para eles se tornarem professores para o século XXI, porque, para eles, o coração de toda a formação de professores é atingir esse nosso aluno do século XXI. Então, como princípios orientadores, vocês veem ali embaixo, eles têm os valores, as habilidades e os conhecimentos, né, que dão a base para todo o processo, e depois eles têm ali a entrada, nos primeiros bonequinhos ali, que são os alunos, os candidatos entrando, com vários programas a serem escolhidos dentro das instituições formadoras, e o currículo. No currículo, eles dão destaque a 3 aspectos: a relação teoria e prática, as pedagogias que são utilizadas, as metodologias que podem ser utilizadas para o ensino e a avaliação. Isso tudo está sempre ligado a uma matriz de competências. E aqui, eu não sei se vocês repararam, existe uma diversidade de nomes, mas que todos querem dizer a mesma coisa, né? É chamado como matriz de competências, pode ser chamado como standards, como padrões profissionais. Aqui eles chamam de competências. E eu sempre até tive simpatia pela matriz de competência, apesar que hoje, depois de ouvir o professor Cox, comecei a gostar novamente do estandarte, mas não porque a gente falava standards, né? Então, e ficava aquela, agora o estandarte, entendendo melhor a ideia que ele deu, seria bem interessante. O que vocês podem ver, as competências, ou seja, os standards, são eles que são a bússola para a formação inicial e continuada de professores. E naquele cantinho ali, não menos importante para estar no cantinho, mas fundamental, é a relação essencial que precisa ter entre Ministério da Educação, instituições de ensino superior e rede de escolas que estão em funcionamento, né? Aqui eu trouxe também só você lembrando ali embaixo, tem os valores, 3, né, que ao terceiro, e habilidades e conhecimento. E aí porque todas as propostas são muito detalhadas, né? A gente navega, todos esses dados, vale a pena dizer, eu peguei da internet. Não tão acessíveis, como diz a Ilona, a gente não precisa gastar dinheiro indo lá, vamos gastar nosso dinheiro em coisas que são realmente importantes aqui depois para os professores, e a gente pode ter acesso a todos esses dados pela internet. Para quem gosta, é uma paixão. Eu confesso para vocês que, quando entrava na internet, você vai navegando, vai indo, e você fica impressionada de ver a riqueza de documentos que todos esses países têm. Eles têm muita proposta, bem detalhada. Foram grupos, sempre que tem força-tarefa, centros, núcleos, são grupos de pessoas, especialistas e autoridades que se dedicaram a pensar, estruturar e renovar, sempre analisando e renovando esses documentos. Então, aqui eu trouxe esse que eles chamam de V3SQ, que nada mais é do que o valor, 3 valores, os skills e os knowledges, né? E cada um deles, então, vai colocando, dizendo o que significa, e os valores, o conhecimento e as habilidades fazem parte, estão integrados nesse desenho, em todo o desenvolvimento de formação de professores. Bom, o segundo ponto.
todos eles monitoram os resultados, seja por meio de certificação docente, acreditação de cursos ou outra forma de avaliação. Não é possível conceber que se tem, agora a gente ouviu também a professora Isabel Armigo falando da certificação. Então, nós não temos ainda aqui no Brasil, e isso é fundamental, a gente sabe o quanto é difícil. Eu ouvi de uma autoridade dizer, isso aí é mexer em casa de marimbondo. Verdade, nós sabemos que é mexer em casa de marimbondo, mas é necessário. Não se vê país que tenha tido um bom desenvolvimento de professores se não monitorar os resultados e de diferentes formas. Desses 5, todos eles têm avaliação, né? Todos têm, porque eu já coloquei, mas a certificação e a acreditação, todos menos Singapura. Porque Singapura é um país, né? Na verdade, tão pequeno que ele tem um número de... a universidade que forma os professores é uma só. É ela só, uma única universidade que forma todos. Então, eles têm um acompanhamento muito de perto de todos os alunos. Depois eu vou até contar, quando chegar um item ali da seleção de alunos, como é que eles fazem, que é surpreendente. Então, eles realmente não precisam fazer certificação nem acreditação de curso. Mas nós temos que ter isso como fundamental. O Reino Unido, só dando exemplo, ele tem acreditação, certificação e tem mais um outro que é qualificação de professor, que a própria universidade dá essa acreditação. Nenhum professor pode atuar se não tiver essa certificação que é feita pela própria universidade. E tem o Ofsted, que a Raquel hoje de manhã já citou, que é um órgão que faz responsável pela uma supervisão e uma avaliação de todas as escolas do Reino Unido. E eu achei muito interessante quando eu li lá que ele falou que isso é fundamental, porque é a garantia de que o dinheiro público está sendo bem gasto. Então, acho que esse é um dos princípios. Não é para a gente ficar fiscalizando, avaliando ou pondo o dedo, né, no professor ou na escola, mas para garantir que todo aquele dinheiro dos contribuintes que estão sendo colocados ali estão sendo bem gastos. Ponto 3. Todos possuem uma matriz de competências do professor que embasa tanto a formação inicial quanto a continuada de professores. Ela é a bússola. São essas competências, né, os estándares ou estandarte, que vão definir o que as universidades vão ensinar, o que as secretarias vão trabalhar de formação docente, a certificação vai cobrar, ou as acreditações de curso. Ela vai embasar toda a sua autoavaliação, quando o professor também fizer, ela que vai dar esse norte. É a bússola, e sem isso, claro, vocês viram hoje o professor também Cox falando, não temos condições de dar esse passo a uma melhoria. Um detalhe só, Hong Kong, ele sempre trabalha com matriz de competências de professor e de diretores. Sempre vem junto todos os trabalhos, professor e diretor. Eles trabalham com 2 categorias. Eu acho que isso é importante para a gente refletir para a nossa realidade também. Tem matriz de competências de todos os formatos. Tem algumas mais complexas, com muitos itens e subitens, tem algumas mais sucintas, tem umas que têm muitos detalhes e menos, mas o importante, e que a gente tem ouvido aqui todos esses dias falar, é que elas têm que ser mensuráveis e têm que ter uma linguagem clara e que todo mundo tem que entender exatamente o que aquilo significa. E todo mundo significa o próprio professor, o diretor, a sociedade, os pais, tem que ser algo muito claro para todos, né? O 4º ponto em comum é que há uma rígida seleção de alunos para entrada nos cursos de formação inicial de professores, né? Nós sabemos, acho que aqui nós estamos num auditório que todos estão ligados à educação, que, infelizmente, no Brasil ainda os nossos candidatos ou os alunos dos cursos da licenciatura chegam a ter formação tão frágil que não atinge nem os pontos necessários no Enem para ter a certificação do ensino médio. Então, se a gente também não fizer uma mudança nesse sentido, é difícil a gente passar. E aqui eu vou contar mais ou menos o de Singapura, porque quando eu li, eu fiquei assim, boquiaberta, dizendo, meu Deus, será que algum dia a gente vai chegar lá, né?
Só para vocês terem uma ideia como é que eles selecionam os candidatos, os alunos dos cursos deles. Primeiro, eles selecionam entre os 30% melhores, que tiveram melhores notas no ensino médio, tá? No ensino anterior. Só pode se candidatar quem já está nesse 1/3 acima. Aí, eles passam por uma entrevista, todos esses candidatos. Quem entrevista é um painel de diretores, os diretores mais experientes das escolas. E o que eles analisam? Vou tentar agilizar, chegou a minha vez também, né? Eles analisam a paixão do aluno pela educação, a habilidade de comunicação, se ele tem perfil para ensinar, o quanto ele está convicto da importância do trabalho de professor, e, em média, de cada 3 candidatos, só um é selecionado. Tá? Bom, até aí, tranquilo. Só que selecionar esse grupo. O que esse grupo faz? Esse grupo vai ter uma disciplina que chama-se Introdução ao Ensino. Aí eles estudam, acho que é 3 meses, uma coisa assim, tem essa disciplina. Acabou essa disciplina, o grupo vai para a escola. Cada aluno desse vai para uma escola, que o próprio Ministério define, e eles são chamados de professores contratados, mas sem treinamento. Então, eles são contratados como professores para ficar dentro da escola. E aí varia um pouco o período, pode chegar até 1 ano, de 3 meses a 1 ano. Ele fica lá dentro para que ele veja qual é a realidade da escola, como é que é a vida de um professor, e para que ele possa depois fazer essa relação quando ele estiver no curso. Ele saiba e entenda o que ele está tendo no curso. Ele fica na escola para que os diretores e os seus colegas o avaliem e vejam se ele tem condições e se tem aptidão para ser professor, e para ele mesmo se autoavaliar e ver se ele quer. Então, aí ele passou por esse 1 ano lá e viu o que quer, agora ele vai começar o curso. Aí ele começa a fazer o curso de fato, e ele continua, por isso que eu falei da certificação, ele continua sendo avaliado periodicamente até terminar o curso. Então, nós não precisamos chegar a esse nível, eu sei disso, mas alguma coisa, só para ter uma ideia, a gente precisa fazer. O 5º ponto, e eu prometo que nos outros vou passar mais rápido, mas esse aqui eu não posso passar sem fazer alguns comentários. Todos os alunos do curso de formação inicial de professores estudam em tempo integral. Então, eu vou fazer um gancho aqui com quando eu comecei lá falando da complexidade do ensino. Se a gente acha que ser professor é um processo complexo, que demanda, que precisa, tem que ter horas essenciais de estudo. A gente querer e dizer que a profissão docente é importante, que ela é complexa, que precisa aprender muita coisa, e depois oferecer cursos noturnos de 3, 4 horas, a distância, não vou nem comentar, vou ficar só no presencial, que já está chocante, né? Sem ter condições desse aluno poder ir ter um pé dentro da escola, né? E aqui eu gostaria de fazer uma comparação que eu acho muito interessante. Sempre a gente compara, e até fala na residência pedagógica, tentando comparar com a medicina, e eu acho justo comparar as 2 profissões, porque elas são fundamentais na vida, né? Tanto o médico quanto o professor. Vocês já imaginaram um médico que faça o curso inteirinho dele, à noite, por 3 horas, ele passa o dia trabalhando, vendedor na loja, à noite ele vai lá e estuda 3 horas, nunca pôs os pés dentro de um hospital, nunca viu um médico fazendo uma cirurgia, um procedimento. Vocês teriam coragem de depois ir se consultar e colocar a vida dos filhos de vocês no médico? Então, e aí está a seriedade, porque o que me preocupa um pouco é que a gente fala muito dessa complexidade, da importância da profissão. Isso já todo mundo fala, né? Por isso que eu brinquei. Vou começar com o mantra, que todo mundo já diz. Mas daí chega na hora H, ninguém fala nada, ninguém acha um absurdo ter cursos de formação de professores que acabem acontecendo isso, que o aluno tenha tão pouco tempo de estudo. E quando a gente olha esses países, o que a gente vê? Todos eles, os alunos, estudam em tempo integral. Tá? Vamos lá. 6º ponto, os programas dos cursos de formação inicial de professores oferecem maneiras variadas e bem estruturadas de vincular teoria e prática desde o início do curso, né? Eu acho que isso a gente já vem discutindo, já é um ponto mais claro aqui no Brasil, da importância. Aqui eu acho que o nosso ponto frágil não é em ter consciência de que isso precisa ter, é como fazer com que isso aconteça na prática.
né? Deixar mais bem desenhado, mais claro como é que tem que ser essa relação teoria e prática, como tem que ser os convênios com as escolas, que tipo de atividades vão ser desenvolvidas, como vai ser o monitorado esse trabalho. O 6º ponto é que todos têm uma robusta e aprimorada parceria, existe, né, entre as instituições formadoras, as escolas onde as atividades práticas acontecem e o Ministério da Educação. Aquele desenho que eu mostrei de Singapura. Em todos os outros tem essa integração robusta e forte entre essas três níveis de instituição. O 8º ponto é que os professores iniciantes recebem forte apoio por meio da orientação de mentores e são avaliados durante todo o período de transição para a nova profissão. Nenhum desses países o professor termina o curso e passa num concurso e entra sem ter um estágio probatório, né? Ou que eles também chamam de período de indução. São variados os modelos, né? Eu diria assim que todos têm observação de sala de aula. Todos têm, além de terem cursos, de terem mentores, terem tutores, mas a observação de aula de outros professores experientes e os outros professores experientes observando a sua aula e dando feedback, todos eles têm. O 9º oferece amplas oportunidades para o aprendizado e a colaboração profissional dos professores. Então, é a formação continuada, que a gente chama. Elas são bem diversificadas, amplas, todas têm modelos bastante criativos, e o nosso ponto frágil no Brasil não é a criatividade. Então, acho que a gente pode criar muitos modelos interessantes. O que eles têm de diferente, e aí, quando eu falei até dos recursos gastos, acho importante colocar nisso, é que essas horas de capacitação dos professores, todas são pagas. Todas estão dentro da carga horária de trabalho deles, né? E o último, não menos importante, todos possuem um plano de carreira docente. Porém, onde é que está o detalhe? Onde é possível identificar claramente os diferentes níveis existentes e a forma como pode ser promovido. Então, não é só eu entrei no curso, entrei na profissão, tenho tantos anos, já vou subindo. Eles têm clareza das habilidades e competências que eles têm que ter em cada nível, eles são avaliados nisso e tem sérios critérios, eles sabem exatamente o que eles têm que fazer e exige desse profissional uma formação contínua, tá? E o último ponto, para terminar a minha apresentação, vou passar também rápido, apesar de eu achar ele bastante importante, é que aqui eu trago, a gente está trazendo, porque eu não posso dizer que essa ideia é minha, porque eu trabalhei junto com a Ilona, então nós duas criamos e estamos trazendo aqui uma recomendação para a construção de uma política nacional de qualidade docente brasileira. E são só algumas recomendações simples, eu vou mostrar o quadrinho e já termino. Então, importante é articular as diferentes instituições numa política que fomente alto padrão de desempenho, tanto nas atividades relacionadas à formação e desenvolvimento profissional, quanto na vivência prática e nas condições de trabalho. E, para isso, para colocar isso num desenho, a gente dividiu a política em 3 eixos, que facilita um pouco a gente entender os 3 níveis de responsabilidades, que seriam assim, ó, os níveis de responsabilidade, quais as instituições e quais as atribuições. Isso aqui tem a ver com aquele primeiro ponto em comum que eu trouxe para vocês, que é a clareza das responsabilidades de cada nível e cada eixo. Então, no eixo 1, são as políticas federais, nos 2, as políticas de regime de colaboração, e no 3, as políticas de indução. No eixo 1, nós estamos falando quem são as instituições envolvidas, MEC, o Conselho, as instituições de ensino superior e autarquias federais, como INEP, CAPES, CNPq. E aqui nós vamos tratar da formação e do desenvolvimento profissional. Quais são os produtos? O que esse grupo faz? Então, vai definir as diretrizes curriculares nacionais, a base nacional comum da formação docente, a avaliação de cursos superiores, a certificação docente, os critérios de bolsas, isso é muito importante para a formação, e principalmente para pesquisas aplicadas de qualidade internacional. Então, essas seriam as responsabilidades e os envolvidos. No eixo 2, todos muito integrados, né? E aqui é só o desenho, é só para facilitar um aspecto didático. Então, seria o MEC,
as instituições de ensino superior e as redes de ensino locais, porque ainda nós estamos falando da vivência prática. Ou seja, tudo aquilo que o professor, né, o aluno, professor, futuro professor, aprende lá, ele vai ter que colocar na prática. E é o que hoje existe esse grande vácuo, porque o aluno aprende e não vai para a escola, e acaba não vivenciando aquilo lá, e não tem essa relação, porque quem vai orientar esse aluno lá na prática é tanto o professor da universidade, quanto o diretor, o professor, o mentor que vai ter dentro da escola, né? Então, isso tem a ver com a residência pedagógica, com as bolsas de formação, com os sistemas de acreditação que a gente também acredita que os próprios estados e municípios podem fazer, que é definir critérios para acreditar escolas que poderão receber esses alunos para a prática. Não é qualquer escola, ela também tem que ter alguns critérios para poder receber esses alunos. E o eixo 3 seria o MEC, o FNDE e as redes de ensino locais, dando condições de trabalho docente, que seria o plano de carreiras e o estágio probatório. E, por último, quais seriam uma proposta de desenho com os componentes de uma política nacional de qualidade docente? Então, aqui teríamos um código de ética, que também é um dos pontos que eu não coloquei, mas eram dos 14 que eu coloquei. Todos aqueles países têm um código de ética, tá? As competências, que seriam, então, os estándares, né, o nosso estandarte, que está envolvendo a formação inicial e a formação continuada. A acreditação de cursos e a certificação docente estão ligadas a cada uma delas. Tem a seleção de alunos, a relação teoria e prática dentro da formação inicial, com residência pedagógica e estudos em tempo integral, a formação continuada com o estágio probatório com mentoria e o plano de carreira com progressão por competências. Tudo isso está ligado a pesquisas acadêmicas e disseminação de boas práticas e dos valores, conhecimentos e habilidades, né, que nós também temos que ter muito claro para todos. Eu acho que aqui eu encerro. Agradeço muito e acho que consegui terminar. Não recebi o do tempo esgotado? Nem precisou, tá aqui. Muito obrigada, professora Márcia. Passo a palavra agora para a professora Isabel Leite. Bom, muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Educação, Carlos Mandalim, e agradecer o convite que me foi endereçado. É uma honra para mim estar aqui hoje. Queria também agradecer ao Renan e à Josiane pelo convite e, como vocês dizem aqui no Brasil, parabenizar-vos, dar-vos os parabéns pela iniciativa e pela qualidade do programa desta conferência. Vamos ver se eu... Bom, esta é a minha casa académica, a Universidade de Évora. E eu venho-vos então falar de elementos fundamentais para a formação de professores, para que essa formação seja uma formação de elevada qualidade, fazendo já aqui uma ressalva de que me vou centrar, sobretudo, na área da alfabetização. Em primeiro lugar, precisamente porque estamos a falar de política nacional de alfabetização. Em segundo lugar, porque é a área onde eu reconheço que tenho mais competência, habilidade para falar. Portanto, eu sei que não estamos a falar de... Quando falamos de formação de professores, mas eu vou-me restringir ao conhecimento, à formação na área da alfabetização. Bom, e eu vou repetir, até porque a ciência cognitiva mostra-nos que a repetição leva à recordação da mensagem, não é? E, portanto, o fator mais determinante para o sucesso na aprendizagem da leitura é, sem sombra de dúvida, a qualidade do ensino. O ensino de qualidade permite progredir mais rapidamente na aprendizagem, permite prevenir dificuldades e permite, inclusivamente, reduzir os efeitos ou consequências negativas das dificuldades da leitura. Consequências essas que são consequências muito sérias, como já tivemos aqui a oportunidade de ouvir vários palestrantes referir, quer do ponto de vista individual, quer de custos para o Estado na recuperação dessas mesmas dificuldades. E... aquilo que a nossa intuição nos diz é muito verdade. A qualidade do ensino depende, efetivamente, de um professor bem preparado. Portanto, aquilo que nós, ao longo da nossa vida, vamos construindo como um conhecimento intuitivo, a ideia de que um professor faz diferença,
tem sido confirmado ao longo de vários estudos que mostram que o efeito do professor é superior ao efeito, inclusivamente, de outras variáveis. Pensemos nisto, um bom professor consegue claramente contrariar, e temos aqui os exemplos dos municípios bem-sucedidos, temos os exemplos de países que conseguiram muitas vezes partir de uma base muito negativa e alavancar o sistema educativo e, com isso, fazer com que o país se desenvolvesse. E temos também, infelizmente, muitos exemplos de que, quando a preparação do professor não é adequada, ontem houve uma comunicação que mostrava isso de forma muito clara, o efeito pode até ser negativo. E temos alguns estudos também que nos mostram que o efeito de uma sucessão de bons e maus professores é, então, particularmente poderoso. E esta é a mensagem que todos nós sabemos intuitivamente, mas que não é apenas uma questão de intuição. Ela está bem demonstrada na literatura, que mostra a eficácia e a importância da qualidade do ensino. Ora, e se falamos de qualidade, o que é determinante para um professor ser eficaz no ensino da leitura? E voltamos aqui a focar na questão do ensino da leitura. Aquilo que vários estudos que se têm debruçado nesta área têm mostrado é que há dois elementos que são absolutamente cruciais na formação de um professor. Por um lado, o conhecimento disciplinar e científico que ele vai adquirir e o conhecimento pedagógico daquilo que ele vai, no futuro, ensinar. Por outro lado, a própria experiência de ensino. Estes são os fatores que são absolutamente determinantes e que definem e que vão diferenciar o que é um bom professor, como eu disse no slide anterior, daquilo que é um professor com menos capacitado e que, no limite, até pode prejudicar seriamente o desempenho dos alunos. Bom, quando nós olhamos, e a professora Márcia explicou isso muito bem, quando nós olhamos para as características dos diferentes países, dos sistemas, com sistemas educativos muito bem sucedidos, aquilo que nos emerge é que há, como foi aqui apontado, uma série de características comuns, mas emerge-nos também que essas medidas vão, no fundo, permitir que a garantia dessa qualidade é feita desde o momento inicial. Portanto, há medidas muito focadas, há mecanismos que estão logo focados na seleção daqueles que vão entrar para a formação de professores. A professora Márcia falou-nos aqui muito bem do caso de Singapura. O caso da Finlândia é também um exemplo disso, onde só os melhores alunos entram para a carreira, para os cursos de formação de professores. Há poucas instituições a fazer formação de professores, a carreira é altamente reconhecida e, portanto, esse é logo a partir de um mecanismo extremamente eficaz. Depois, temos medidas que podem ser pensadas ao nível da própria formação inicial de professores, como, por exemplo, o acesso a níveis de formação avançada, o nível de mestrado em Portugal, onde existe uma regra, uma cláusula, digamos assim, que tem que haver domínio da língua portuguesa, capacidade de comunicação, deixando à instituição formadora a liberdade de definir como é que isso vai ser avaliado, mas é mais um crivo neste processo de formação. Depois, a habilitação profissional, os mecanismos que permitem a tal certificação da formação profissional, a possibilidade de existirem períodos probatórios que vão, no final, ter uma avaliação que pode definir aqueles que têm ou não acesso à carreira, períodos de indução que, mesmo aqueles que entram numa fase inicial, podem ser apoiados e, finalmente, o próprio processo de formação contínua, que vai permitir ao professor, ao longo de toda a sua carreira, aperfeiçoar o conhecimento que ele tem. Portanto, os mecanismos são vários e não são, obviamente, exclusivos uns dos outros. Vamos nos centrar apenas de alguns exemplos nestes países com elevados desempenhos: Finlândia, Xangai, China, Hong Kong e Japão. Têm mecanismos de seleção dos candidatos aos cursos de formação de professores e ou critérios para acesso à carreira extremamente exigentes. Portanto, com isto, eles garantem que apenas entram na sala de aula os professores,
os formados que têm um maior conhecimento disciplinar e melhores competências pedagógicas. Que é o exemplo que a professora Márcia aqui deu de Singapura, se não estou em erro, não é? Em que o professor, o candidato a um curso de formação de professor passa por um período de professor em que ainda não é formado para tal, para se ver as habilidades que ele tem, é disso um exemplo. Tem como característica comum uma formação inicial que promove níveis aprofundados de conhecimento disciplinar, portanto, níveis extremamente exigentes. Tem programas de formação que vão conduzindo, desde a formação inicial até já a formação contínua, ou uma progressiva especialização, quer no nível de ensino em que o professor vai ensinar, quer as áreas disciplinares onde ele se vai focar, e tem oportunidades de aprofundar o conhecimento disciplinar no início da carreira, com os tais períodos de indução, com programas de tutoria, com trabalho colaborativo entre professores recém-formados, com professores mais experientes, acesso a materiais pedagógicos de elevada qualidade. Bom, e então, voltando agora à questão não genérica destas características, mas centrada já na formação de alfabetizadores, e eu creio que agora vocês vão ter a oportunidade de rever muito daquilo que nós ouvimos aqui falar do primeiro dia, que é a evidência de o que é a aprendizagem da leitura, quais são os mecanismos que estão envolvidos. Portanto, vamos ver, no fundo, aquilo que eu verti aqui como sendo elementos fundamentais para a formação de alfabetizadores, vão reconhecer muito do que aqui já foi falado. Nas últimas décadas, como nós vimos nesta conferência, desde o primeiro dia, houve descobertas muito importantes acerca do que é ler e como se aprende a ler. Nós sabemos hoje muito acerca dos processos psicolinguísticos que estão envolvidos na leitura e na escrita e como é que eles se desenvolvem na aprendizagem. Sabemos também que há tipos de instrução que conduzem a muito melhores resultados do ponto de vista escolar e também sabemos a investigação, a evidência, que é o tema desta conferência, que há fatores que condicionam fatores individuais, intrínsecos à criança, que têm a ver com capacidades cognitivas, linguísticas, motivacionais, e também fatores extrínsecos, como o estatuto, o meio de onde ela provém, a riqueza, o estatuto socioeconómico, a qualidade e a quantidade de instrução, que vão condicionar o sucesso. Ora, estes conhecimentos têm que fazer parte do conhecimento que o professor tem no momento em que vai ter a responsabilidade de ensinar. E, portanto, lembram-se que eu há pouco falei dos principais fatores que estão ligados a um bom desempenho enquanto professor. Por um lado, conhecimento disciplinar, científico e pedagógico, por outro lado, a experiência acumulada. Recordam-se disto? Bom, e aqui temos então, dentro do domínio do conhecimento disciplinar e científico, não vou deter-me aqui muito, passámos 4 dias a ouvir falar de habilidades envolvidas na leitura e na escrita. Aquilo que alguns apelidaram dos Big Five e que agora, na vossa Política Nacional de Alfabetização, muito bem, passam a ser os Big Six, porque passámos a incluir, e tiro aqui o chapéu ao Renan, que falou nisso logo no início, que passa também a incluir a escrita, porque a capacidade de escrita é fundamental para uma pessoa alfabetizada. E, portanto, este é um conhecimento fundamental no momento em que o professor vai ensinar. Porquê? Porque se nós não soubermos o que é que está envolvido na nossa atividade de leitura, como é que nós vamos saber o que é que vamos ensinar? Este é um conhecimento crucial. Por outro lado, este conhecimento, ou por outro lado, não, um segundo domínio que é absolutamente crucial é o professor ter um bom domínio, um conhecimento bem aprofundado da linguagem e da língua. Sem ter um conhecimento explícito da estrutura da linguagem a diferentes níveis, do discurso, das frases, sintaxe, das palavras, morfologia e fonologia, como é que o professor vai ensinar um sistema de escrita que representa esta linguagem? Portanto, o conhecimento a este nível tem que ser absolutamente tem que ser sólido, tem que ser absolutamente consistente, ok? E não podemos dar por garantido que todos os professores o tenham, está bem? Não é o facto de nós sermos bons leitores, até podemos ter um aluno muito bem preparado, mas não é necessário que ele seja capaz de ensinar bem.
Ele tem que conhecer a língua, as características da sua língua e tem que conhecer os mecanismos que ele vai ter que ensinar. E recordem uma coisa, nenhum de nós, por ser leitor, sabe quais são esses mecanismos. O conhecimento desses mecanismos derivou de décadas de investigação científica. Na nossa leitura automática, eu não faço ideia se o meu cérebro está a descodificar ou está a reconhecer a palavra automaticamente. Portanto, o facto de eu ser um bom leitor, chegar ao final da minha formação média e ler bem, não garante que eu seja um bom professor. Eu tenho que saber os mecanismos que lá estão envolvidos e tenho que saber ensiná-los, ok? Segundo aspecto, dentro do domínio do conhecimento da língua, que me parece extremamente importante, falei primeiro da estrutura da língua, agora, obviamente, ensinar a ler é ensinar um sistema de escrita que representa essa língua. E, portanto, nós temos que conhecer as propriedades do nosso sistema de escrita, no nosso caso, o sistema de escrita alfabético, e os desafios que ele coloca, não é, ao leitor-aprendiz, nomeadamente a tomada de consciência do fonema, o perceber o princípio alfabético, e, por outro lado, ele vai ter que também saber muito bem as características do código ortográfico da língua em que ele vai ensinar. Até porque os estudos que comparam a aprendizagem da leitura em sistemas de escrita diferentes mostram-nos que este grau de consistência da ortografia tem implicações para a facilidade ou não de aprender a ler e escrever. E, portanto, o professor tem que saber isso. Okay? Este é outro elemento importante. Estamos dentro do domínio do conhecimento disciplinar e científico. Ok, mas agora o professor tem que saber como ensinar. Bom, e então, novamente aqui, a investigação científica fez avanços incríveis. Mostrou como é que estes processos que estão envolvidos na leitura e na escrita se desenvolvem. Desde a apreensão do princípio alfabético, uma etapa muito inicial, até o aluno ser capaz de compreender de forma automática o texto que está a ler. E, portanto, o conhecimento de como estes mecanismos se desenvolvem é fundamental para o professor saber o que vem no ponto a seguir, portanto, no canto direito, a estrutura e a sequência do que deve ser ensinado. Portanto, eu tenho que ajustar aquilo que eu vou ensinar à forma como aqueles processos se desenvolvem. E tenho que estar atento ao desempenho do aluno para saber se ele está a desenvolver de acordo com o esperado, a fazer as aquisições de acordo com o esperado, ou se há um determinado tipo de instrução que tem que ser reforçado. E para eu monitorizar o desempenho do aluno e a progressão do aluno, eu tenho também de ser capaz de saber, ok, se são estes os mecanismos que estão a ser desenvolvidos e é esta a sequência com que eles se desenvolvem, com que eles se adquirem, então, em cada etapa, eu vou ter domínios diferentes a avaliar. Não faz sentido estar, se calhar, a centrar a avaliação em habilidades de descodificação num aluno que aparentemente já lê com fluência, mas que falha na interpretação do texto. Okay? Portanto, eu tenho que saber quais são os domínios a avaliar. Tenho que saber formas e conhecer instrumentos, procedimentos de avaliação. Tenho que ser capaz de interpretar o desempenho do aluno, olhar para o perfil de desempenho dele em diferentes tarefas e, com isso, ser capaz de interpretar o que é que está a acontecer, onde é que está a dificuldade. E tenho que, com isso, saber também identificar quais são os pontos, os momentos-chave para fazer uma intervenção e o que é que a investigação, voltamos ao que a ciência nos mostra, nos tem mostrado que são intervenções eficazes. E, finalmente, para eu entender porque é que um aluno fica para trás, porque é que ele não está a conseguir corresponder à instrução quando todos os meninos da sala estão, eu tenho que saber, tenho que conhecer o que a ciência me está a mostrar sobre quais são as causas das principais dificuldades de leitura. E nós já ouvimos nesta palestra várias apresentações que focaram isto. Ao nível da descodificação, é ao nível da compreensão, é ao nível da capacidade de comunicação oral, que depois se reflete também numa fraca capacidade de comunicação escrita. E, para além disso, saber que há fatores ambientais que são adversos à aprendizagem, nomeadamente uma família que não é capaz de apoiar esse ensino e que a escola aí assume um particular papel na ajuda, no reforço a essa aprendizagem. Bom, então, este conhecimento disciplinar e pedagógico é crucial. Logo, se ele é crucial, ele deve, como o professor Christian Cox hoje enfatizou tão bem no final da sua comunicação, ele tem que ser assegurado antes do professor ter a responsabilidade de ensinar. E note-se,
Países como, por exemplo, a Finlândia, têm alunos que entram para o curso de formação, ou Singapura, com um conhecimento e um domínio da língua já fantásticos. Mas em muitos países isso não acontece. E, portanto, nesses países, a formação inicial assume um papel particularmente importante para a consolidação do conhecimento da língua, para a consolidação do conhecimento científico, que ainda não foi feito e que é absolutamente essencial para ele vir a ser um bom professor. Dou-vos só um exemplo. Em Portugal, no ano passado, a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência publicou um relatório muito interessante sobre os resultados nas provas de exame do 12º ano, portanto, no final da escolaridade, e as opções de escolhas de cursos. E, se calhar, aqui no Brasil e noutros países isto acontece também, porque a profissão docente não tem o reconhecimento que deveria. Os alunos que concorrem a estes cursos de formação de professores são os que têm pior nota a português. Estão lá na pontinha. Acho que só há um abaixo. Portanto, isto significa que esta formação inicial tem um papel particularmente importante em munir aqueles que vão ser os futuros professores do conhecimento que eles têm que ter. E, finalmente, porque alguns trabalhos que têm explorado o conhecimento que os professores têm ao longo de diferentes etapas da carreira mostram que, muitas vezes, depois de lecionarem já na profissão, não há muita oportunidade para aprofundarem esse conhecimento científico e disciplinar. E, portanto, esta formação inicial, por todas estas razões, tem um papel particularmente importante. Mas, bom, não basta, obviamente, saber, ter conhecimento, é preciso saber transmiti-lo, é preciso ensinar de forma eficaz. Desculpem, tenho aqui tenho que acelerar. Bom, sobre este conhecimento inicial, o que é que as pesquisas sobre a formação de professores feitas noutros países e também cá, temos um estudo que foi mencionado no primeiro diálogo, o relatório dos caminhos da alfabetização, tão bem assinalou que um número significativo de cursos de formação de professores não garante um conhecimento disciplinar e pedagógico aprofundado. Não integram as descobertas mais recentes da ciência da leitura, dedicam pouco tempo ao ensino disciplinar ou científico de conteúdos que são absolutamente essenciais e, em muitos casos, têm avaliações de conhecimentos e competências pedagógicas dos alunos pouco exigentes, o que contrasta, por exemplo, com o nível de exigência destes países de topo que foram aqui referidos. Mostra também, e alguns estudos muito interessantes fizeram isso, que já professores em exercício têm um conhecimento que fica aquém daquilo que seria necessário para serem eficazes no ensino. Nós temos, por exemplo, um estudo que foi feito simultaneamente em Portugal, financiado por uma fundação privada, a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que foi coordenado pelo professor João Lopes, e que analisaram o conhecimento nesta área dos professores que fazem a alfabetização, quer nos Estados Unidos, quer em Portugal. E que mostrou de forma muito clara que os professores tinham um pouco de domínio, por exemplo, ao nível da fonologia. A própria consciência fonémica dos professores tinha limitações. Tinham limitações ao nível do conhecimento das características do código. Tinham limitações e reconheciam que tinham essas dificuldades ao nível das escolhas dos instrumentos de avaliação ou das melhores formas de intervir quando os alunos revelam dificuldades. E, finalmente, a agravar esta situação, em muitos casos, os critérios de acesso à carreira, depois da formação inicial, depois de uma habilitação profissional, são, muitas vezes, pouco exigentes ou distantes. Na realidade, podem não avaliar o conhecimento, podem ser uma coisa como, por exemplo, a nota no final da formação, uma nota global, que não reflete necessariamente o conhecimento disciplinar, científico e pedagógico que o professor tem. Ora, e aqui retomo aquilo que há pouco dizia, não basta ter conhecimento, é preciso ter prática de ensino, é preciso desenvolver as competências pedagógicas e esse desenvolvimento requer oportunidades de trabalho com alunos, oportunidades essas que são, no fundo, oportunidades de aprendizagem para o futuro professor, estruturadas e sob supervisão. Dou-vos aqui alguns exemplos. Eu pus ali uma roda que, com as setas, dá a ideia de um ciclo. Este ciclo pensando numa lógica gradual da formação do professor. Começando pela observação, análise e discussão de práticas pedagógicas específicas de professores mais experientes. E eu tenho ali o específicas sublinhado pela simples razão. Quando nós fazíamos uma formação de professores,
Se estamos a pensar na alfabetização, eu tenho que criar a oportunidade do professor ir para a sala de aula e ver outro professor mais experiente ensinar a ler. Numa determinada etapa, dar uma instrução concreta, ver como é que o aluno aprende, discutir com o meu mentor o que eu estou a observar. Okay? E, portanto, não é apenas observar a aula de forma acrítica, ficar sentado, no final, ver o que se está a passar. Os países mais desenvolvidos têm metodologias muito estruturadas neste sentido. O futuro professor tem também que ter a oportunidade de planificar, estudar lições, definindo, começando por, e que a professora Isabel Ormigo, na definição, na explicação de como foi construído o currículo, as metas, explicou isso muito bem. Temos que, primeiro, à partida, estabelecer objetivos e, portanto, o futuro professor tem que ter experiências de oportunidades de ensino, onde ele vai definir, ok, o que eu quero ensinar, o patamar a que eu quero que o aluno chegue é este, e então como é que eu vou estruturar uma lição, instrução, escolha de exercícios, materiais pedagógicos, como é que eu vou avaliar o desempenho e a progressão do aluno. E depois tem que passar para a prática propriamente dita, prática supervisionada, onde há um supervisor que identifica os problemas de instrução do futuro professor, que dá feedback, que modela, que lhe mostra como é que poderia ser mais eficaz, que analisa e reflete sobre os resultados da aprendizagem. E, finalmente, que esta formação prática seja feita numa lógica de progressão, onde há uma diversificação gradual da experiência, na dimensão do grupo com que o futuro professor trabalha, individualmente, pequeno grupo, turma, o nível de ensino e progressivo e com um nível de autonomia crescente. O que é que os programas de formação de países com sistemas mais eficazes nos mostram? Que existe uma relação entre a formação inicial e os tais perfis, os tais estandartes, que definem de forma clara e concisa o que é que as pessoas devem saber e ser capazes de fazer no final da formação, onde há uma coerência e integração da estrutura curricular na formação dos professores, com uma ligação muito evidente entre o conhecimento disciplinar e o conhecimento pedagógico, uma ligação explícita entre teoria e prática, onde o ensino e as oportunidades de ensino estão ancoradas em experiência prática, que é cuidadosamente estruturada e realizada em contexto real, ou seja, em sala de aulas, em escolas mesmo, e com uma prática intensiva e supervisionada em domínios e conteúdos específicos. Vou avançar muito rapidamente. Dar-vos só alguns exemplos, acho que a professora Isabel Ormigo facilitou muitíssimo o trabalho, porque deu uma visão big picture fantástica, e, portanto, eu aqui vou dar apenas alguns exemplos concretos de algumas das medidas que foram tomadas, que podem, a médio, longo, e certamente já estarão a produzir efeitos, mudar a forma como se formam professores. Bom, a formação inicial em Portugal tem sido reforçada. Atualmente, quem tem a responsabilidade de formar professores são instituições de ensino superior, portanto, escolas superiores de educação de institutos politécnicos e universidades. Para a habilitação profissional, para a docência, no ensino básico, é exigido um nível de mestrado. Eu não sei se vocês estão muito familiarizados, portanto, nós temos no ensino superior europeu 3 anos de formação inicial, o que eles chamam First Cycle, e depois o Masters, que podem ser 3, 4 semestres, e depois os níveis de doutoramento. Portanto, este aumento da formação inicial, claramente, e a especificação de qual é a formação exigida para a habilitação profissional, mostram claramente o reconhecimento de que este aumento do nível geral de formação tende a ter um efeito mensurável e significativo na qualidade do sistema de ensino. O nosso modelo de formação é sequencial, não me vou deter aqui, portanto, numa fase, no primeiro ciclo, há uma formação de base na área da docência, que depois é aprofundada ao nível do mestrado, já profissionalizante, e vou aqui focar alguns aspectos de medidas que foram feitas foram tomadas na tal reforma educativa de 2011-15, que, mais uma vez, apontam para o reforço da qualificação dos educadores e professores.
Em primeiro lugar, houve um aumento da duração dos ciclos de estudos, portanto, os professores alfabetizadores tanto podem ser formados em mestrados direcionados logo para os anos de alfabetização, portanto, dos 6 aos 10, como podem ser formados por mestrados que formam simultaneamente para a educação de infância, 0 aos 6 e dos 6 aos 10. Portanto, houve um aumento da formação, dessa extensão de formação a esse nível. Houve uma definição de que as áreas em que o professor vai ter, portanto, o curso de formação inicial vai ter que ter um particular enfoque nas áreas em que o professor vai ensinar. Vai ter que ter um particular enfoque nas didáticas específicas e na iniciação à prática profissional. Portanto, o peso relativo nos cursos destes domínios foi reforçado. Foram também estabelecidos mecanismos de fixação de vagas, com maior ajustamento entre a oferta pública nas universidades de lugares para formação, nos cursos de formação de professores e as necessidades do sistema educativo. E, por fim, a introdução do domínio oral e escrito da língua como condição de acesso ao mestrado. Ainda neste diploma, e porque, como nós temos visto, tudo isto se casa, e toda esta articulação das várias políticas a diferentes níveis é crucial para que no final tudo funcione. Portanto, medidas avulsas não são garantia de que as coisas vão funcionar. Nesta reforma educativa, neste mesmo diploma, há um aspecto extremamente importante. A ideia de que os ciclos de estudos que visam a aquisição de habilitação profissional para a docência têm como referenciais, e chama a vossa atenção, os currículos e matrizes curriculares que a professora Isabel Hormiga aqui nos mostrou, e os programas e metas curriculares. E aqui temos um aspecto bastante importante, e agora vou ligar estes programas, aquilo que a professora Isabel Hormiga aqui mostrou, com aquilo que nós falámos desde o primeiro dia, sobre evidência científica sobre a aprendizagem da leitura e da escrita. É que estes programas e metas curriculares definem com precisão o que é que os alunos precisam de dominar para serem alfabetizados. Os conteúdos do programa remetem para objetivos e descritores de desempenho precisos e incorporam o conhecimento atual das ciências da leitura, de forma muito clara. Portanto, é muito claro, olhando para ali, que noções, conceitos como consciência fonémica, descodificação, fluência, compreensão, importância do vocabulário, estão lá todos espelhados. E ao estarem espelhados no currículo e nas metas, e ao obrigar, entre aspas, desculpem, ao remeter, é se calhar mais delicado, que esta formação inicial tenha por referencial estes diplomas, nós estamos a chamar a atenção de que essa formação tem que ter em atenção estes aspectos. Bom, aqui um quadro que apenas de forma muito pictórica nos mostra a evolução da qualificação do corpo docente em Portugal. Portanto, aquilo que nós assistimos é que os professores, estas medidas de aumento do tempo de qualificação, estamos apenas a falar de nível de qualificação exigido, têm levado a uma diminuição dos professores com mais baixa qualificação e a um aumento, até porque se aposentam, não é? Outros porque complementam a sua formação inicial, e a um aumento progressivo daqueles que são mais qualificados. Outro mecanismo importantíssimo. A formação inicial é acreditada e avaliada. Por quem? Pela agência que tem a responsabilidade de avaliar e acreditar os cursos no ensino superior, que faz uma análise detalhada da estrutura curricular, do corpo docente, dos estudantes, dos resultados indexados a nível de eficiência, a nível de empregabilidade, e dos resultados das atividades científicas, tecnológicas, artísticas desses mesmos cursos e dos docentes que estão envolvidos nesses mesmos cursos. Portanto, temos aqui um mecanismo de regulação de qualidade da própria formação que é importantíssimo. Concluindo, e também para terminar, se pretendemos melhorar de forma sistémica e em larga escala os níveis de alfabetização e eficiência do nosso sistema educativo, é imperativo, isto foi dito aqui várias vezes, termino reforçando, a mensagem fica mais facilmente memorizada, é imperativo atender à formação inicial de professores. É aqui que tudo se joga. Esta formação deve garantir o conhecimento disciplinar e científico que os professores necessitam para ensinar bem e deve assegurar oportunidades de exercício prático que reforçam esse conhecimento. Finalmente, o exemplo que nós vemos aqui de diferentes países mostra que há diferentes mecanismos. Eles não são antagónicos. Diferentes mecanismos podem ser adotados. Em comum, todos eles têm o objetivo de garantir que na sala de aula estão os melhores preparados.
Portanto, pode ser ao nível da seleção, pode ser reforçando a formação, o ideal, todos estes mecanismos em conjunto, que têm que, obviamente, ser pensados no contexto do país. Está bem? Não há uma receita. E a prova de que não há uma receita é que nós temos países com níveis de qualidade muitíssimo elevados e que ainda assim têm mecanismos diferentes. Portanto, temos que ver, em função do que é a nossa realidade atual, o que é que poderá vir a ser uma boa medida. E para isso, e porque nós falamos de evidência e todas as nossas decisões devem ser baseadas num estudo efetivo da realidade e no que é que existe no terreno, eu diria que o primeiro passo é nós sabermos exatamente onde é que estamos em termos de como é que estamos a formar os professores. E termos um conhecimento mais aprofundado dos currículos de formação de professores, de quem está envolvido nessa formação e quais estão associados a um maior conhecimento disciplinar e científico, que é absolutamente crucial para termos um bom professor, quais estão associados a práticas pedagógicas mais eficazes. E vou-me calar, porque já devia ter-me calado há muito. Ok? Pronto, fica este último slide. Muitíssimo obrigada, mais uma vez. Obrigada, professora Isabel Leite. Passo a palavra à professora Edna Lima. Boa tarde. Primeiro, quero dizer que é uma honra estar participando dessa mesa aqui com a professora Márcia, Isabel, com a Josi. Dizer que não vale contar esse primeiro minuto. Quero agradecer o convite, dizer que estou muito honrada e quero agradecer aqui na pessoa do secretário, né, Carlos Nadalim. Também quero estender aqui um agradecimento à Ilona, né, com quem temos aprendido muito durante esses anos e temos também tido muitas inspirações. Bom, eu vou conversar um pouquinho, contar um pouco da nossa experiência em Sobral, no que diz respeito ao estágio probatório, que é um braço da formação de professores, né, e que, como a gente está aqui hoje nessa mesa pensando sobre isso, né, eu quero, então, apresentar como é que a gente faz isso em Sobral. Vou pedir permissão para ficar de pé, que eu quero me guiar um pouco aqui pela apresentação. Você pode me emprestar esse microfone? Dá os olhos, né? Porque... Bom, então, a gente implementa o estágio probatório a cada vez que nós realizamos um concurso. E a gente tem, né, como eixo principal do estágio probatório esse tema, né, a escola como espaço de formação e construção do ofício de educar. É uma demonstração aí dos nossos professores nas aulas do estágio probatório, né? Bom, mas de onde é que nós trouxemos a ideia do estágio probatório, né? Isso tem regulamentações, está na nossa Constituição, né, que nos diz lá no artigo 41, né, dessa obrigatoriedade que temos, mas o município também, nas suas regulamentações, fortalece, né, o que está previsto na Constituição, e aí é o nosso regime jurídico único dos servidores do município. Vocês estão vendo aí uma imagem ainda em datilografia, né, porque é bem antiga já a lei, é de 92, né? Aí ela está completa, e aí nesse artigo, né, 29, ela fala também da obrigatoriedade do estágio probatório, né, para os professores ingressantes. Aqui tem só uma transcrição, para ficar melhor a leitura, né, mas é dessa seção 8 que prevê aí sobre o estágio probatório. Não vou ler detalhadamente, né, mas vai ficar à disposição depois, e também já está no site, né, da Prefeitura, é fácil acesso. Também no nosso plano de carreira, remuneração, né, a gente deixa explícito que o estágio probatório é item obrigatório no ingresso dos novos professores à rede municipal. E, claro, que quando nós reestruturamos a nossa política educacional, os que estão aqui desde o começo
assistiram à apresentação também do secretário Herbert, ele tratou dessa estrutura. Eu vou me reportar aqui principalmente ao último eixo, que é de valorização de magistério, não é, que os sujeitos são os educadores, o objeto é o reconhecimento e a qualificação docente. E é dentro desse eixo que a gente tanto pensa a formação dos professores, porque a gente tem formação para todos os nossos professores, com modelos diferentes para os anos iniciais e para os anos finais, mas desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos, e todos os profissionais, inclusive da educação inclusiva, recebem formação. Então, dentro desse eixo, né, uma das coisas que as gestões foram tendo cuidado ao longo dos anos foi de realizar os concursos. Vocês veem aí um histórico dos nossos concursos. A professora Ada, né, que não sei se está aqui agora, mas esteve com a gente, é responsável por uma parte, né, desses concursos. A gente tem concursos para professores aí com uma média, um intervalo de 2 anos, aproximadamente. Se vocês olharem a lista, dá para a gente perceber essa média. Então, quando os professores são aprovados, que a rede vai receber esses professores, a gente precisa apoiá-los da melhor maneira possível, né? Então, por isso que a gente, desde o edital, a gente já prevê que esteja lá, né, muito claro que os professores passarão por essa etapa de estágio probatório. Isso é um recorte dos nossos editais, né, que sempre que eles saem, a gente faz questão de destacar para que os candidatos eles façam o concurso, mas já cientes de que, sendo aprovados, eles passarão por essa etapa de estágio probatório, que tem uma duração de 3 anos. Bem, e aí, dentro do nosso estágio probatório, para além de cumprir, né, a regulamentação, Sobral também começou a desenvolver, desde 2005, um curso dentro desse processo de estágio probatório. Esse curso, né, ele compõe a avaliação de todo o estágio, não é só o curso, né, mas é uma forma de estar trazendo os professores para o contexto da rede, apoiando nas suas práticas pedagógicas, e o curso também ele corrobora com a política de formação de professores. O curso tem 200 horas, então ela é distribuída ao longo dos 3 anos, os professores participam desse curso, não necessariamente no primeiro mês em que eles ingressam na rede, às vezes tem um tempo de um semestre para que eles possam também se adaptar, chegar à escola, se sentir mais confortáveis, para então a gente começar com o curso propriamente dito. Ele acontece, né, em turmas, como salas de aulas comuns, só que com professores, né, geralmente turmas de 35 a 40 professores por turma, isso depende também do número de aprovados. As aulas acontecem 2 vezes por semana, no turno da noite, então, aí vocês já percebem que tem um desafio, né? O professor passa o dia na escola, né? E 2 vezes por semana ele precisa estar na aula do estágio probatório, porque é obrigatória a participação dele. Essa carga horária é distribuída em módulos. Para além dos módulos que eu vou fazer uma apresentação para vocês, tem uma parte também da formação que a gente chama de formação pessoal e cultural, que está vinculada também a um programa que o município desenvolve, né? Durante alguns anos, a gente foi fazendo um incentivo a esses professores que estavam em estágio probatório, eles recebiam, né, 25% do salário de 20 horas, né? E isso, a cada ano, saía um decreto regulamentando esse incentivo. Nos últimos anos, a gente tem se deparado com a situação de que a maioria dos professores já são efetivos, eles fazem um segundo concurso para ampliação, né? Então, os que já fizeram estágio probatório, eles não têm mais obrigação de prestar mais o estágio probatório no segundo concurso. Para o curso é obrigatória a frequência de 80%, que equivale aí a 160 horas desse curso, e eles têm um formulário de avaliação na escola, que eu vou mostrar um exemplar desse formulário mais à frente. Esse é o decreto, né, que a cada ano de aprovação de concurso sai o decreto que regulamenta o estágio probatório. Parte do que está aí é isso que eu estou aqui falando para vocês.
Nós já tivemos algumas, ao longo desses anos, né, a gente já teve, aí, eu diria, praticamente 2 modelos de estágio probatório. Né, ele acontece desde 2005, e logo nos primeiros anos, né, ele tinha uma estrutura em que a gente garantia o desenvolvimento do programa de enriquecimento instrumental, que é o PEI. Eu não sei se todos conhecem, mas é um programa que quem precisa ministrar esse programa precisa ter formação para isso, né? Mas ele trabalha com alguns aspectos que não propriamente ditos cognitivos, mas é para apoiar o professor, né, na coletividade, nos estudos, de como ele, inclusive, compreende algumas coisas, e é um programa que tinha uma duração bem grande dentro do curso. Para além disso, também eles tinham aulas de língua portuguesa e aulas de matemática. Essas aulas, a gente usava uma metodologia já pensando em perceber como é que estavam os nossos professores em relação a essas 2 disciplinas, mas, claro, que não era avaliando se ele sabia ministrar o conteúdo, mas eles realizavam atividades que a gente chamava aqui de mão na massa, e, claro, que a metodologia que era utilizada dava feedback para os formadores de perceber o quanto de fragilidade ou não eles tinham, inclusive referente aos conteúdos dessas 2 disciplinas, e, ao longo do curso, a gente ia criando estratégias para também apoiá-los nessas dificuldades. E depois, nas últimas edições, a gente foi sentindo outras necessidades, que com o número de concursos que iam sendo realizados, então a gente começou a receber na rede, né, novos professores que não tinham ainda nenhuma experiência na rede, porque nós tínhamos alguns professores que, por exemplo, eram de contratos temporários, que faziam concurso e que passavam, né, a ser efetivos na rede. Mas os novos professores, que muitos deles não tinham nenhuma experiência na rede, a gente foi sentindo a necessidade de fazer uma imersão com eles, inclusive pensando a política de educação que está estruturada em Sobral desde o final dos anos 90, com mais especificidade dos anos 2000 para cá. Então, um primeiro passo era fazer com que eles conhecessem o Sistema Municipal de Ensino. Então, o curso é distribuído em módulos, acho que 6 módulos. Inicia com o que a gente chama de aula inaugural, mas, na verdade, ela já é o início do primeiro módulo. Nessa aula inaugural, eles começam a ter aí, claro, primeiro, saber da estrutura desse curso que eles vão participar, que é essa estrutura que está posta aí para vocês, eu não vou ler em detalhes, né? E já nesse primeiro momento também da aula inaugural, eles têm uma palestra já iniciando a história, né, o histórico dessa trajetória da educação de Sobral, que era aí um primeiro passo para eles imergirem, né, no que Sobral já tinha feito, no perfil dos professores que Sobral foi constituindo ao longo desses anos. E esse módulo 1 é todo estruturado, voltado para essa estrutura da política educacional, né? E, inclusive, para os últimos anos, incluindo os novos projetos que foram se agregando à rede. No segundo módulo, eles introduzem uma ferramenta de educação à distância, né, que é o AVA, mas que, no nosso caso, é desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Ceará, que, como eles precisam dar conta de 200 horas, então, nem todas são presenciais, mas eles têm atividades através da plataforma e têm tempos para dar conta dela, então eles precisam ter um contato também com o conhecimento dessa plataforma, e também uma forma da gente introduzir a tecnologia, né, para uso deles também na sala de aula. O terceiro módulo é de relações interpessoais na escola e ética profissional. Aí tem alguns temas. O tema 1 é relações interpessoais na escola. Aí tem toda uma lista de assuntos que eles estudam. Durante o curso, eles precisam realizar 3 projetos de pesquisas que sejam execuíveis. Então, alguns eles vão realizando ao longo do curso, mas, ao final do estágio, eles são cobrados por esses 3 projetos. Inclusive, o curso finaliza com a apresentação de um desses projetos
pelos professores. E aí eles podem escolher de qualquer temática, de uma vivência da escola. No módulo 4, né, escola eficaz, são as bases teóricas, que aí a gente entra em questões mesmo da vivência da escola, para que eles comecem a conhecer um pouco mais a estrutura escolar. Tudo que é de rotina da escola, né? Vocês estão vendo aí uma temática que pode parecer estranha, que é a merenda escolar, mas os professores, eles precisam compreender a importância da merenda escolar para os alunos, para estimular. Então, tem todo um trabalho com tudo que eles chegam na escola e se deparam, rotinas pedagógicas, aí eles trabalham também com as famílias, compreendendo os contextos familiares, né? Nesse módulo, especificamente, eles vão trabalhar com o currículo, né? Acho que vocês ouviram a Carol falar sobre isso. Então, é nesse módulo que eles vão conhecer um pouco mais dessa estrutura, né? Inclusive, já no último concurso, a gente começou o último grupo de professores já fazer os estudos do nosso currículo, tanto de língua portuguesa quanto de matemática, a BNCC, e também a proposta de implementação, que a gente vai conversando com ele, dos eixos implementados, para apoiá-los, principalmente no trabalho de sala de aula, né? Eles terminam no 6º módulo conversando mais sobre didáticas e estratégias de ensino, né? Embora nos outros módulos também eles passem por isso, mas tem toda uma estrutura que a gente pensa de apoio ao professor, porque essa também é uma diretriz que a gente tem no município de apoio ao professor, por a gente entender a importância disso que a Márcia falou aqui, de que quanto mais qualificado for o professor, quanto mais instrumentalizado ele for, melhor ele vai atuar na sala de aula, melhor será a aprendizagem dos alunos. Dentro dessa formação pessoal e cultural, eles desenvolvem também outras temáticas, e aí, em Sobral, nós temos um programa que ele ocorre durante o ano todo, mas ele culmina em outubro, por conta do Dia do Professor. Até 2018 era o Olhares. Esse ano a gente deu uma nova roupagem, passou a ser os Saberes. E dentro desse programa eles têm oficinas, têm palestras, né, tem rodas de conversa. Então, os professores de estágio probatório, eles têm uma carga horária obrigatória dentro desses programas. Minicursos, palestras, enfim, eles precisam obrigatoriamente participar desse processo também. Esse é um dos nossos instrumentos, é o que eu falei para vocês do instrumento que vai para a escola. Então, anualmente, né, eles são avaliados nesses critérios que constam aí nessa ficha. Quem faz essa avaliação é a gestão da escola, diretor, coordenador, conversando com o seu professor, né, e ele dá uma pontuação. Nessa ficha são estabelecidos os mínimos que ele pode receber, né, o máximo, mas o mínimo, que, inclusive, podendo acarretar aí, não reprovação, claro, mas talvez uma atenção maior com esse processo dentro da prática dele na escola. Ele é um instrumento um pouquinho extenso, vocês estão vendo aí, tem 4 páginas, né? E todos os professores que passam no estágio probatório passam por essa avaliação. Bom, o que é que nós concluímos com essa ação no município, né? Que, para que o nosso professor possa trabalhar bem na sala de aula, né, ele precisa de um investimento na formação dele, né, desde o seu ingresso. Ele precisa, claro, conhecer o contexto da rede, e a gente fortalece essa ideia de quanto mais qualificado for o professor, né, melhor para ele, e também é um zelo que o sistema tem para com os seus profissionais. Para além disso, né, nós acreditamos que quanto melhor estruturada for a formação em serviço para os professores, né, o passo a passo, porque ajuda bastante. A nossa formação ela tem um modelo que ela dá ali o passo a passo para a sala de aula, ela não faz o planejamento do professor, mas ela dá um suporte para o professor, que ele é capaz de chegar na escola e desenvolver o seu planejamento com muita tranquilidade, né? Esperamos, né, que esse modelo possa servir de inspiração
para outros municípios. Nós estamos aqui no nosso órgão maior, né, conversando sobre isso. Que bom que a gente está com essa oportunidade. Acredito que possa ajudar e colaborar com essa política que a gente quer desenvolver. E também nos deixa, né, aí a crença de que é possível estruturar atividades de apoio ao professor desde o ingresso dele, né, na carreira, como é o modelo nosso lá de Sobral, do estágio probatório. E acho que, assim, coloquei aqui chamando entraves, mas acho que não é bem isso. Eu acho que é a gente conversar mesmo sobre a política de formação inicial dos professores, considerando, né, a carga horária que eles têm de estudo. A Márcia colocou isso, acho que a Isabel também, né, o tempo que eles têm para estudo, né, então pensar nas atividades relevantes para esse professor que está lá na sala de aula, as condições que ele tem de participação, inclusive dos seus estágios durante o curso, né? Então, todas essas coisas precisam ser pensadas por todos nós que queremos, né, que os nossos professores, que nós, professores, tenhamos cada vez mais qualidade nas nossas práticas. E, claro, que isso vai repercutir no melhor aprendizado para os nossos alunos. Obrigada, espero ter contribuído. Muito obrigada, professora Edna. Que tarde, né? Extremamente enriquecedora. As discussões colocadas pela mesa agora extremamente importantes. Eu acho que nós tivemos várias perguntas, em função do tempo também, para nós não perdermos a oportunidade de termos as 3 professoras aqui conosco, fazer uma pergunta para cada uma. Só colocar os óculos. 1 minutinho para cada uma, né, responder. A primeira pergunta é para a Márcia. Os DCNs de licenciatura e de pedagogia não dialogam. Isso abre margem para 2 regulações muito diferentes para objetivos semelhantes. Como resolver? Melhor. Os DCNs está falando das diretrizes curriculares nacionais, e que elas estão sendo revistas, né, agora, foram recentemente discutidas pelo Conselho Nacional de Educação, e falta agora a homologação, mas eu já tive acesso e eu acho que elas continuam não dialogando, infelizmente. Mas precisaria, sem dúvida nenhuma, ambos são professores, todos teriam que ter uma base comum. Muito dos itens, dos 10 que eu coloquei aqui para vocês, teriam que ser os mesmos, tanto faz se é para uma pedagogia, né, ou para uma licenciatura, e haveria necessidade de discutir. O que a gente tem é que nós vamos viver sempre com dificuldades, né? Temos sempre limitações. Então, caso as diretrizes realmente aprovadas continuem sem dialogar, o que a gente espera seja que as universidades, né, ou as faculdades, elas consigam elaborar currículos que proporcionem esse diálogo entre um e o outro. Principalmente, me preocupa muito a questão da residência pedagógica, né? A Edna estava conversando esses dias, né? Lógico que a gente fica junto e a gente nem se conhecia pessoalmente, mas vocês já sabem que a gente é super íntimo e discute tudo da educação, como bons professores. E aí ela estava falando da dificuldade dos licenciados, né? E é bem isso, porque o professor licenciado ainda de matemática, né, história, eles menos ainda vão para a sala de aula. A gente sabe disso. Eles, quando entram seres, uns ETs na escola. Então, a residência pedagógica, como eu repito, aqueles 10 pontos deveriam ser para todos. Deveria ser muito bem estruturada, exigido, monitorado e os resultados também. Vamos continuar torcendo aquilo que é possível, trabalhando aqui na Conab, discutindo, escrevendo. Acho que esse seria o caminho. Uma outra pergunta agora foi direcionada à professora Isabel, mas eu penso que pode ser compartilhada, né, pela Márcia também. Professora Isabel, a formação da maioria dos professores brasileiros é bastante deficitária. Qual estratégia tomar para que as metas da PNA sejam implementadas em curto prazo? Bom,
Eu acho que na minha apresentação, ao focar quais são os domínios absolutamente disciplinares, que são absolutamente os domínios disciplinares e de formação pedagógica, que são absolutamente, no meu entender, não é? Absolutamente cruciais na formação de professores, eu diria que a primeira coisa que nós temos que, se calhar, olhar, e o professor João Batista Oliveira ontem mostrava-nos dados extremamente preocupantes da vossa realidade, não é? Professores com um nível de desempenho em provas extremamente baixo. Eu acho que nós temos que olhar para quem está a fazer essa formação inicial de professores e introduzir mecanismos que, de alguma maneira, vão forçar a que essas entidades elevem o nível de formação e elevem o nível de exigência dessa própria formação. Portanto, nós temos que garantir que, nesse percurso de formação, os que vão ser futuros professores vão ter a oportunidade de, eventualmente, ultrapassar grande parte das lacunas que eles têm. Obviamente que nunca serão todas. Foi dado aqui o exemplo dos médicos. Os médicos não se formam de um dia para o outro, mas a sua formação inicial tem que garantir conhecimento base. E, portanto, se o nosso ponto de partida é um ponto de partida com lacunas muito sérias, obviamente que podemos e devemos olhar de forma integrada até para a própria formação ao nível do ensino elementar e do ensino médio, para alavancar o nível com que, quando chegam à formação de professores, já termos também candidatos melhor preparados, mas depois, na própria formação inicial de professores, temos que ter mecanismos que garantam que essa formação os vai munir dos conhecimentos que são absolutamente centrais. Vou só complementar, eu acho que, de uma forma curta, né, como falei, em curto prazo, cursos pontuais podem ser trabalhados também para os professores que já estão em exercício, né? Então, podemos oferecer cursos, os conteúdos que a Isabel levantou, e que sejam oferecidos para que esses professores possam se capacitar ainda em serviço. Obrigada, professoras. A última pergunta, agora voltada para a professora Edna, a respeito de quem ministra as aulas para os professores que estão no estágio probatório. A Secretaria dispõe de servidores para atuarem nessa função ou é realizada alguma parceria? Ok. Nós temos uma escola de formação de professores e a Secretaria faz essa encomenda à escola de formação e é a escola de formação que realiza esse curso para os nossos professores. E aí cabe a ela é uma OS, né, vinculada ao sistema, mas não é diretamente ligada à Secretaria da Educação. Então, cabe a ela, na estrutura proposta, pensar, inclusive, os formadores para esse curso, que podem ser da própria escola de formação ou podem ser convidados, dependendo do módulo, eles fazem convites, inclusive, a outras pessoas. Obrigada, professora Edna. Muito obrigada, professora Márcia, professora Isabel, novamente obrigada. E eu falei que não ia dar boa tarde de novo a vocês, mas eu vou dar boa tarde de novo a vocês, agradecendo a presença e agradecendo o prazer de poder ter compartilhado essa mesa com as professoras. Obrigada.